Boa noite a todos, graça e paz. Vamos dar início a mais uma das nossas séries de estudos, continuação aí do nosso livro de Ruth. Então você que perdeu os últimos capítulos, já deixo o convite desde já, para que você acesse o nosso YouTube, acesse os vídeos antigos do nosso canal e assista lá os capítulos que você perdeu, para que você possa ficar por dentro de cada um dos trechos aí que nós já destrinchamos. Vamos orar então? Senhor, Pai querido e santo, queremos te agradecer, Deus, por mais um dia na tua presença. Pai, queremos te agradecer por essa noite que tu nos concedeu, por esse momento que nós temos de estudo, essa liberdade que nós temos de estudar a tua palavra livremente, Deus. Que tu possa estar nos abençoando, nos conduzindo nesse momento, falando aos nossos corações, Pai, e que a gente possa ter nossas vidas transformadas pelo poder da tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos a mais um trecho então do nosso estudo. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 4 e vamos nos ater ao bloco do versículo 1 até o 6º versículo. E eu gostaria de ler então com vocês. E o texto diz: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba. Pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Esse é o nosso trecho de hoje, né? E só pra gente lembrar um pouquinho, né, o que se passa no capítulo 3, para que a gente possa entender um pouquinho mais o contexto, né? Boaz, lá no versículo 13, ele faz uma promessa ali para Ruth, né? Ele assume um compromisso com ela, e como nós já estudamos, né, Boaz, ele pertencia também ali à família de Elimeleque. Então, essa questão do resgatador, né? Toda vez que uma mulher ela ficava viúva, o parente mais próximo daquele esposo, né, que veio a óbito, a família ali, né, o parente mais próximo, ele tinha essa responsabilidade de tomar ali para si então a viúva para poder cuidar dela, e também tinha a responsabilidade ali de manter a sua descendência. Então, Boaz, ele era um dos parentes próximos ali de Elimeleque, porém, na questão de proximidade ali de parentesco, ele não era o primeiro a cumprir isso, né? Tinha um outro parente que vinha antes dele, né, na questão de prioridade, que tinha mais prioridade do que Boaz, e ele tinha então esse direito, né, de escolher antes de Boaz tomar, né, ser o resgatador de Ruth ali, de toda a herança ali, as propriedades que Elimeleque tinha, ou não, né, ou não assumir isso e passar pro próximo parente. Boaz, então, ele tinha feito ali uma promessa para Ruth, ele tinha assumido um compromisso, uma responsabilidade de, se aquele meu outro parente não quiser, né, não assumir esse compromisso, eu te tomarei como minha esposa, então seria o seu resgatador. Então, ali ele poderia se casar com Ruth. Boaz, ele tinha essa intenção. A gente vê que toda essa construção, ela vem caminhando, né? Ela começa desde do primeiro capítulo, na verdade,
e vem se desenvolvendo até nós chegarmos nesse ponto. Aqui a gente já está no ponto da história em que isso se torna algo mais decisivo, né? Agora isso pode se tornar algo concreto ou pode ser um compromisso que deve ser abandonado, né? Então, como nós já comentamos, né? Essa questão da lei, né? Desse compromisso que tinha o resgatador, o parente mais próximo, né? Isso precisava ser decidido. Ou Boaz conseguiria assumir esse compromisso, ou se o outro parente dele, né, que tinha essa prioridade, decidisse então assumir esse compromisso, Boaz ele não conseguiria então concretar aquele desejo que tinha de casar-se com Ruth e de tomar-lhe a responsabilidade como ser o mantenedor dela, né, e tomá-la como esposa. Como nós vimos lá no capítulo 2, né, no comecinho ali, quando Ruth ela vai até os campos ali de Boaz, e tudo acontece de uma forma bem... como se fosse uma série de coincidências, né? Como se fosse o acaso, embora nós estudamos lá, e nós vimos que tudo foi um planejamento ali de Deus, né? Embora ninguém tivesse planejado nada, mas nós sabemos que Deus é que está no controle de todas as coisas e que planejou que tudo aquilo acontecesse daquela forma. Mas naquele cenário, né, fazendo um paralelo com o nosso texto de hoje, nenhum dos dois tinha intenção de realizar tudo aquilo, né? Então, a chegada de Boaz na terra lá para poder supervisionar os seus trabalhadores, ela não é uma coisa programada. Ruth, ela não sabia que Boaz iria até lá, ela só vai atrás do alimento, né? Nós sabemos que ali uma série de coincidências e do acaso acaba acontecendo. Só que aqui, muito diferente daquilo que acontece lá no capítulo 2, a gente vê que Boaz, ele pega e ele tem a intenção de que isso aconteça, né? Ele tinha feito uma promessa para Ruth lá no capítulo 3, e a gente vê que agora Boaz, as coisas que passam a acontecer não é uma série de coincidências, mas sim algo que Boaz ele vai atrás. Então aqui a gente vê, né, no primeiro versículo: enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então, essa porta da cidade, alguns estudiosos eles vão dizer que esse lugar ali, essa porta da cidade, que deveria ser provavelmente ali a entrada da cidade, havia ali uma praça e as pessoas que iam para o campo trabalhar, e toda a movimentação da cidade, todas as pessoas, as tarefas que eles tinham ali, as pessoas acabavam passando muito por ali. Então a porta da cidade era um lugar muito movimentado. E também alguns estudiosos eles vão pontuar que poderiam existir ali algumas praças, alguns lugares onde as pessoas se reuniam, né? E também muitas negociações e comerciantes também deveriam ficar por ali. Então é como se fosse um centro, mais ou menos, para os dias de hoje, né? Aqui das nossas cidades, né? Onde ali está instalado o comércio, onde as pessoas se reúnem para poder conversar também, e lugares mais movimentados, né? Então tudo indica que este lugar que Boaz ele foi, a porta da cidade, era um lugar assim. Logo, então, esse seu outro parente, as chances de Boaz acabar encontrando o seu parente ali era muito grande. Então ele pega e ele vai justamente com essa intenção de encontrar esse seu outro parente e então poder conversar a respeito disso. Algumas pessoas, né, alguns estudiosos também, eles trazem um ponto, né? A gente também, quando lê em primeira instância, a gente acaba pensando assim: poxa, Boaz, que parecia ser um cara tão generoso, assim, tão honesto, quando a gente viu o desenvolver desse bloco, desse trecho, parece que Boaz, que as suas atitudes, elas parecem meio que uma emboscada para o seu parente, né? Um jeito de persuadi-lo, ou então de influenciar aquele parente a desistir de tudo aquilo que ele estava fazendo, né? Mas um ponto importante para que a gente possa se atentar, essa questão de ser o resgatador, de sustentar então as viúvas ali dos seus parentes, ela era uma questão familiar. Então,
não necessariamente deveria ser levada como uma negociação e que precisaria ali de juízes, que precisariam de pessoas para poder efetivar aquela negociação. Mas na verdade era um acordo em que os parentes eles conversavam, eles faziam e decidiam então ali quem deveria assumir a responsabilidade. Então, quando Boaz ele pega e ele vai até esse seu parente, ele vai justamente para poder negociar ali entre família o que eles fariam a respeito de Noemi e de Ruth também, tá? E também uma outra questão na nossa tradução aqui, nós estamos vendo a NVI, o texto ele traduz como meu amigo, né? Quando Boaz ele se refere a esse parente, né? Alguns estudiosos eles também vão indicar que nesse trecho aqui o autor ele não coloca o nome explícito desse parente, porque para aquelas pessoas, né, naquela região e naquela época também, poderia-se entender que aquele parente, ao recusar a questão de manter ali Ruth, Noemi e de recusar também as propriedades, poderia ser motivo de vergonha ou desonra então para a família, para os descendentes desse parente. Então a melhor assim das posições que nós hoje vamos aqui pelo menos levar em consideração é que o autor ele preferiu se abster disso, de citar o nome daquele parente. Boaz ele com certeza sabia quem era, conhecia por nome, mas ele prefere ausentar aqui esse nome para que não viesse causar vergonha ou muito menos desonra. E nesse primeiro instante, Boaz então e o seu parente, eles resolvem, eles fazem um acordo, né? Eles começam a desenvolver ali o seu acordo. E no versículo 2, então, a gente vê que Boaz, ele reúne 10 líderes da cidade, né? Então ele junta ali 10 líderes. Esses líderes provavelmente seriam ali os anciãos do povo, e os anciãos ali, eles tinham a responsabilidade de ser testemunhas nesses casos também. Então eles eram responsáveis por instruir, eles eram pessoas que eram muito respeitadas também por todo o povo. Então na hora de efetivar uma negociação ou então firmar um acordo, a presença deles e tê-los como testemunha era algo que traria muita validade para qualquer outro imprevisto que pudesse ocorrer no meio do caminho, né? Então Boaz ele chama testemunhas então para poder fazer aquela negociação ali com o seu parente e também fazer com que não vem garantir que não tenha nenhum problema, né? Como se fosse realmente algo mais legal. E lembrando aqui que esses anciãos eles não tinham como responsabilidade julgar, eles não tinham o papel de ser juízes ali naquele caso, mas simplesmente de serem testemunhas. O versículo 3: Disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Outro ponto interessante, né, nessa parte, Boaz ele vem a dizer aqui que essa questão que esse parente ele tinha a prioridade em decidir, né? Ele era o primeiro a escolher assumir essa responsabilidade ou declinar aquilo. E um outro ponto importante que Boaz ele mostra aqui pra gente é que somente esse parente Boaz eram as únicas pessoas, os únicos parentes ali que restavam de Elimeleque que poderiam assumir então essa responsabilidade. Na tradição, nessa questão de resgatar ali a viúva, né, de cuidar dela ali, de assumir essa responsabilidade,
quando não haviam mais parentes para que pudessem cuidar ali daquela viúva, essa responsabilidade e o terreno também ali as propriedades que o falecido ele deixou, eles seriam vendidos, e quem comprasse então esse terreno, ele viria a assumir essa responsabilidade também. Então, Boaz, no primeiro instante, ele pega e fala, né, a respeito, ele cita a terra, esse terreno que Elimeleque tinha, e cita também, no primeiro instante, Noemi. Né? Ele se refere até ela como Moabita, né? Se referindo ao tempo que ela ficou ali morando em Moab. Então ele pega e mostra ali essa questão. E Boaz, ele tinha a intenção de conseguir de fato assumir essa responsabilidade, tanto com Noemi quanto com Ruth. E quando a gente para analisar esse trecho, se nós repararmos, o terreno ali que Elimeleque possuía, né, que era o terreno que eles estavam negociando para saber quem assumiria ali a responsabilidade de ter aquele terreno, quando a gente para pensar os benefícios que isso traria, aquela terra seria obtida por um preço baixo. E também era uma terra boa, onde tudo que se plantava ali, né, as plantações nasciam boas. Então era uma coisa que traria lucro pro possuidor daquelas terras. Logo, a gente pode concluir que aquele negócio seria um bom negócio, porque você compraria um terreno muito bom que te daria muito lucro por um valor muito baixo. Então, para aquele parente, aquilo era um ótimo negócio, era um excelente negócio, porque ele conseguiria recuperar fácil aquele dinheiro que ele investiria naquele terreno, né? Então, o valor que ele gastaria ali, ele recuperaria. Então, era um ótimo negócio, era um excelente negócio. E quando a gente para pensar um pouquinho, Boaz, ele queria assumir aquele compromisso com Ruth, com Noemi, e ele queria também esse terreno. Para que ele pudesse assumir então essa responsabilidade com as duas, ele precisava também adquirir esse terreno. Só que quando a gente para analisar aqui, essa abordagem talvez de Boaz, no primeiro instante, ela não parece ser uma das melhores. Porque, poxa, é uma coisa muito lucrativa para quem possui esse terreno. Você conseguir um terreno muito bom que vai te dar muitos lucros por um valor muito baixo, né? Então, a gente vê que quando o Boaz ele pega, ele apresenta então essa questão para o seu parente, a resposta do seu parente é o oposto talvez daquilo que Boaz estava esperando. Ele diz, eu a resgatarei. Então ele fala que ele vai assumir aquela responsabilidade, e ele diz que ele vai possuir aquele terreno e vai ser o resgatador ali de Noemi. Poxa, Boaz, será que ele agiu da melhor forma? E a resposta do seu ali parente faz com que a gente fique com mais dúvida ainda quanto àquela abordagem que Boaz teve. Poxa, isso realmente foi uma decisão boa que Boaz teve? Foi a melhor abordagem que ele poderia ter tido naquele momento? Boaz ele tinha aquela intenção, e ele tinha conversado com Ruth sobre isso, e ele queria assumir essa responsabilidade. E essa abordagem dele parece não ter ajudado muito ele chegar naquele objetivo que ele tinha. E então, para que a gente possa ter uma certeza melhor daquilo que Boaz fez, daquela abordagem, se isso realmente traria bons resultados para ele, a gente precisa ver o destrinchar do texto. Versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. E vamos ler também o versículo 6. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate é você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Boaz,
embora nesse primeiro instante, nessa primeira abordagem dele, ele vê que as coisas não estão saindo ali pelo caminho que ele esperava, pelo menos ali. A intenção que ele tinha, o plano, o objetivo dele de conseguir ali de fato ser o resgatador de Ruth, de Noemi, a partir da resposta que o seu parente deu, foi por água abaixo. Se o parente ali decidisse então resgatar Noemi e Ruth também, tudo aquilo que Boaz construiu ali, todo aquele relacionamento que se desenvolve ali a partir do capítulo 2 até esse nosso trecho aqui, teria ido por água abaixo, porque aquele plano de Boaz de se casar com Ruth até mesmo, ele não iria para frente. Então, a partir do momento que o seu parente ele dá essa resposta, tudo ali desanda. E aquilo ali ainda estava em negociação e a negociação não tinha acabado, né? Eles não tinham chegado ainda a um acordo. Então Boaz, a gente vê que ele pensa numa estratégia também. Nós não conseguimos saber se Boaz ele já tinha esse plano desde o início ou se ele precisa ali arrumar uma contramedida para aquilo que o seu parente tinha concluído. Mas, sendo um caso, sendo outro, Boaz ele age de forma bem inteligente aqui. Ele consegue achar um jeito de contornar ali a situação. Então, a gente vê que uma das coisas que ele faz é lembrar que ele enfatiza, né? Ele se refere a Ruth como Moabite, né? Lembrando que Ruth era uma estrangeira. E também ele vai lembrar ali, reforçar a questão de ser de fato mantenedor. Como se ele falasse assim, olha, você vai assumir esse papel, mas você precisará também assumir a questão de sustentar essas mulheres. Então, você terá que dar comida para elas, você terá que arcar com as despesas delas, moradia, e isso tudo envolvia gastos. E também apela para a questão de Ruth ser uma estrangeira. Nós não conseguimos saber se esse parente ele tinha algum preconceito ou não ali com questão de estrangeiros, mas nós sabemos que isso nem sempre era tão bem visto como nós já estudamos anteriormente, né? Um estrangeiro está morando ali com você, pertencendo ali à sua família, nem sempre era bem visto isso por todos. Embora houvesse algumas leis que diziam, né, que o povo de Israel ali deveria ser bem receptivo quanto aos estrangeiros, nem todos tinham essa visão bem clara e faziam isso com tanta animação e disposição. Então Boaz ele usa esses dois artifícios. Ele pega e cita essa questão de Ruth ser uma estrangeira, uma moabita, e também da questão de sustentar ali ambas, né? Ele teria que assumir esse compromisso, e isso consequentemente, né, traria para ele despesas também. E mais um detalhe também, como a gente tinha falado, um detalhe importante no versículo anterior, somente os dois ali poderiam ali dar sequência de manter ali o parentesco da família. Uma coisa que era muito importante para eles também, para que você pudesse manter ali a tradição e que você pudesse, me fugiu a palavra agora, mas que pudesse manter viva ali, né, toda a herança ali, manter a descendência viva daquela pessoa, era necessário que a esposa do falecido ela tivesse filhos também. Então, quando um parente assumia essa responsabilidade e a viúva ela não gerava filhos,
isso fazia com que a descendência daquele falecido, ela viesse a ser esquecida, porque a pessoa ali, né, não teria um descendente para poder continuar, um descendente direto, né? Como a esposa já tinha casado e teve ali construiu um casamento com aquele falecido, logo ela conseguiria manter ali a questão dos descendentes dessa família, e também um parente desempenhando esse papel manteria também a questão do sangue ali, manteria a questão do sangue no caso. Então era algo importante para aquele povo, porque a descendência ser esquecida de uma pessoa era uma questão também de desonra ali para a família, de certa forma. Então isso era uma coisa importante. E também um outro detalhe se porventura essa pessoa, Ruth, vem a ter filhos com esse parente, todo o valor que aquele parente ele tivesse pago para poder ter o terreno, e todo também os gastos que ele teve para poder sustentar ali Ruth, e que ele teria, no caso, para poder sustentar Ruth, e também ali os seus filhos, né, os filhos que ela viesse a gerar, quando o filho chegasse à maioridade, né, quando ele passasse a ser maior de idade, ele poderia então tomar para si toda aquele terreno que pertencia aos seus pais ali, né? Então tudo aquilo que pertencesse a Elimeleque, aquele terreno que esse parente viesse a comprar, passaria então para o filho ali de Ruth, se ela viesse a ter filhos, né, no caso. Então isso era uma forma de todo aquele terreno, tudo aquilo que aquele falecido construiu ao longo de sua vida, né? E aquilo que foi deixado também pelos seus antepassados, aquilo se manteria através de sua linhagem. Então a sua linhagem permaneceria viva e toda a sua herança ela também continuaria pertencendo diretamente ao seu sangue. Então, para aquele homem, né, tudo aquilo que ele investisse, ele acabaria perdendo. E a gente vê que justamente esse é o motivo que vai levar esse homem a declinar, né? Ele recusar aquele direito que ele teria de ser então o resgatador ali de Ruth, né? O versículo 4 ele diz, no versículo 6 ele diz: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Então a gente vê bem claro, né? Ele explica no texto aqui o motivo que o leva a fazer aquilo. Em primeiro instante, não dá pra gente saber, tem alguns desenhos, né, retratado isso como aquele parente ser alguém muito ganancioso, que pega e recusa aquilo pela quantidade que ele perderia, ou então alguns retratam também ele como alguém muito preconceituoso e que é movido pelo preconceito para poder fazer então com que ele abandone aquele direito que ele tinha de ser o resgatador. Mas aqui o que a gente pode ter certeza, o que deixa bem claro pra gente o que leva ele a tomar essa decisão, é justamente a declaração que ele faz, que ele não poderia, pois isso colocaria em risco a propriedade que ele tinha. Então aquele homem, aquele parente, ele era um possuidor de terras também, mas se ele se ele pegasse e tomasse a responsabilidade para si desse acordo de assumir as terras, aquilo poderia colocar em risco todas as outras propriedades e tudo aquilo que ele já tinha também. Então tudo aquilo que ele construiu também, a questão do legado, do seu nome, de tudo aquilo que ele construiu e daquilo que ele também já tinha pegou como herança, que ele já tinha como herança dos seus antepassados, aquilo tudo poderia ser perdido. Então, o que leva esse homem a tomar essa decisão é justamente isso. Ele fala: não posso colocar em risco tudo aquilo que eu já construí. Então,
a partir disso, através desse raciocínio, a partir dessa conclusão, ele toma a seguinte decisão. Ele fala, olha, não vou fazer isso, então você, Boaz, está liberado para poder assumir essa responsabilidade. A gente vê que, aparentemente no começo, tudo aquilo que Boaz ele faz, né, aquela primeira abordagem, embora a gente saiba que tudo aquilo que ele faz é de forma intencional, é bem diferente daquilo que acontece nos outros textos, nos textos anteriores, a gente vê que, mesmo planejando, parece que em primeira instância, no primeiro instante, aquilo não caminha por um lado tão bom assim. Boaz, ele tinha um objetivo. Ele queria de fato ser ali o resgatador de Ruth, e gostaria sim de ajudar Noemi e também de ter para si ali aquelas propriedades. Ele havia conversado com Ruth, nós vimos isso se desenvolver nos capítulos anteriores. Mas nós vemos que, embora o começo não tenha sido tão bom assim, o final, o jeito que Boaz age, ele age de forma muito inteligente. As coisas no final ali da negociação, elas acabam levando ali então um rumo bom, agradável e de acordo com aquilo que Boaz, aonde Boaz queria chegar de fato. Então, Boaz, ele se planeja, ele tenta, embora as coisas saiam um pouquinho ali do controle e fuja um pouquinho ali talvez do seu planejamento, Boaz, ele continua insistindo e age de forma bem inteligente para que ele pudesse então concluir e chegar no ponto em que ele tinha conversado com Ruth e que era o desejo de ambos, né? A gente vê que isso era uma coisa que partia tanto de Boaz quanto de Ruth também. Então, nós podemos ver que no final as coisas ocorreram bem, ocorreram como o esperado, pelo menos como as expectativas ali elas foram alcançadas, né? Foram supridas. E aqui a gente continua vendo que, embora Boaz ele tenha se prontificado, ainda é Deus que faz parte ali que é o contador dessa história, né? Que é o planejador, que é o escritor, e é quem de fato está no controle de todas as coisas e levando com que Boaz e Ruth eles cheguem de fato ali nessa questão de Boaz ser o resgatador e para que eles possam ter então uma vida ali juntos. Deus é quem tem o controle de todas as coisas, mas nós vemos que, embora Deus ele desenvolva tudo, nós temos também as nossas responsabilidades. Então, é sempre muito importante quando nós enxergarmos uma responsabilidade, tivemos uma decisão tomada ali, apresentar ali diante de Deus e aquilo for de acordo com a vontade daquilo que Deus quer para as nossas vidas, é importante nós entendermos também que é necessário o planejamento e não somente pensar e planejar as coisas, mas é necessário também nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós planejamos também. É necessário nós apresentarmos os nossos planos para Deus, agirmos de forma racional também e buscarmos as coisas também, tanto para os nossos objetivos pessoais, como também para tudo aquilo que envolve uma questão de santidade, a obrigação que nós temos com Deus. Nós vamos ver que nós também temos um papel a ser desempenhado, uma coisa a ser desenvolvida que precisa partir de nós. Então Boaz ele toma a iniciativa ali para poder concluir aquele plano que ele tinha, né, então não tem mais nada que impedisse ele de passar ali sua vida com Ruth. Assim nós também devemos fazer em tudo aquilo que Deus ele colocar diante de nós. Devemos apresentar ali os nossos planos para Deus. Devemos sempre buscar também, né, a opinião de Deus para poder saber se aquilo de fato está ali de acordo com a vontade de Deus. E a partir disso nós devemos então começar a planejar e tomar iniciativa também. Algumas coisas não vão cair do céu assim, olha, de mão beijada, toma para você aqui.
Não, nós temos nossas responsabilidades e nossas obrigações também. Basta somente a gente planejar e entender e buscar o melhor jeito. E mesmo que aquilo saia do nosso controle, né, não saia conforme o planejado, se Deus de fato tem o plano de fazer com que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer, independente da gente das coisas saírem do jeito que nós planejamos ou não. Porque de fato, embora a gente faça planos, quem é que vai realizar as coisas e é Deus, e Ele vai realizar de acordo com a vontade dele, né? Então nós devemos confiar sim em Deus e também tomar a iniciativa. Amém? Então, essa reflexão de hoje, esse é o nosso texto de hoje, e eu gostaria então de orar com vocês para que a gente possa finalizar o nosso estudo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Pai querido e santo, queremos te agradecer, Deus, por ter falado aos nossos corações. Te agradecemos por mais um estudo que nós realizamos, Pai. Que assim como essa palavra ela falou de fato ao meu coração, que ela possa ter falado também a cada um, Deus, que está ouvindo essa mensagem, e que possamos entender que nós temos responsabilidades também, Deus, seja no abandono do pecado, seja nas decisões também que não envolvem pecado, que são somente o desenvolver das nossas vidas, Pai, que nós possamos entender que nós temos responsabilidades, que um planejamento também, Pai, é sempre necessário. Não devemos agir como insensatos, Pai, pessoas que não se planejam, que não se organizam para poder tomar suas decisões, mas que na nossa vida, Pai, possa ser tudo bem pensado, e que se essas coisas, Deus, que nós decidirmos e que nós planejarmos, se elas estiverem de acordo com a Tua vontade, Pai, que elas aconteçam então, Deus. Que não necessariamente venham acontecer do jeito que nós planejamos, mas que elas possam acontecer de acordo com a Tua vontade, Pai, porque é isso que deve prevalecer em nossas vidas. Seja conosco, Pai, seja com o decorrer dessa semana, Pai, e que possamos colocar tudo aquilo que nós aprendemos em prática também, Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que vocês tenham um excelente resto de semana.